Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Eu desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo dia. Eu sou a professora Márcia Souza e nós vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje, tá? Então vamos iniciar aqui com a nossa agenda. Hoje nós temos história com a contagem do tempo, temos literatura infantil com a cantata da Pata das Cordas de Prata, tá? Na página 8 e 9. E artes, vamos ver o efeito as luzes sobre a cor, tá? E para casa, no caso se vocês estivessem presencialmente, temos o reforço na página 10, 11 e na página 30 e 31, tá? Peguem os livros de história, artes, trabalhando com a literatura infantil e o paradidático, tá? Também, e a atividade de reforço, ok? Vamos dar início aqui com história. Nós vamos recordar aqui a nossa história. Nós vimos semana passada que estudar a história é compreender os motivos ou as causas e as consequências dos acontecimentos históricos, tá? Então, esses fatores históricos, eles são acontecimentos, tá? Que ocorrem no passado. E devido aos interesses, né, dos personagens históricos, né, envolvidos, que foram importantes para uma pessoa ou um grupo de pessoas, é que se monta essa história, tá? É importante lembrar também que a linha do tempo, né, ela é organizada cronologicamente do que aconteceu, né, a ordem cronológica de tudo que aconteceu, tá? E que a fonte histórica é tudo que pode servir como fonte de informação, tá? Para a construção de fatores históricos, ok? E um dos exemplos, né, que eu coloco aqui para vocês são de fontes históricas são documentos textuais, tá? Vestígios arqueológicos, os registros orais, a cultura material. Então, essas fontes históricas eu mostrei bem em um vídeo lá no início das aulas, tá? Em que a gente tem os documentos orais, escritos, não escritos. Então, eu mostrei algumas imagens, tá? De cada uma dessas fontes para vocês, tá? Tentem lembrar desse vídeo, ok? Tentem lembrar também dessas fontes, tá? Que eu listei cada uma para vocês. E o que é, tia, essa contagem do tempo? Tá? O tempo, turma, é a cronologia, tá? Que é definida como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas, tá? Por exemplo, o nosso nascimento, o crescimento, a ida para a escola, algumas festinhas, né, de aniversário ou de algum acontecimento na família. Então, isso é uma ordem cronológica. Tá? Por exemplo, aniversário de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, ou seja, tem uma ordem cronológica, ou seja, tem essa organização do tempo para se contar essa história, tá? Então, a contagem do tempo, tá? Na história, ela vai variar de acordo com cada povo e época, tá? Os primeiros povos, eles fizeram seus calendários tendo como referência o ciclo da natureza, isso lá nos primórdios, tá? Ou de acordo com as suas crenças ou de acordo com os seus costumes. Por isso, nem todos os países seguem o mesmo calendário, tá? Então, o nosso calendário não é seguido por outros países, não. A grande maioria por exemplo, os países que são cristãos. Os países que são cristãos vão usar o nosso calendário. Aqueles países, né, como eu já disse em um outro vídeo para vocês, que não são cristãos, esses vão fazer a sua contagem do tempo diferente. Eles terão um outro calendário, certo? Então, vocês vão fazer essa leitura aqui na página 10 do livro de vocês, né? A oração ao tempo, tá? Então, façam essa leitura, lembrando, tá? Que o nosso calendário, tá? É baseado, tá? Nessa questão do cristianismo, tá? Então, vocês vão fazer aqui a leitura desse texto, ok? E aqui, na página 11, tá? Temos uma sequência em que ele explica o período de uma década, que é 10 anos, o período de um século, né, que é 100 anos, e milênio, que é de 1000 anos, tá? Isso também é uma forma de contagem, tá? Faz parte também da nossa história, faz parte também dessa organização do tempo. Tá? Então tem uma curiosidade como funciona o calendário judaico, tá? Então esse calendário judaico é que os judeus, tá? Eles vão fazer essa sequência, eles vão seguir diferente do nosso, tá? Então vocês também façam essa leitura,
tá? Desse calendário judaico. Aqui na primeira questão vocês vão marcar a alternativa certa. Então, na letra A nós temos o seguinte: quando queremos organizar nossa vida, que instrumentos podemos usar? O calendário ou a bússola? Quando a gente quer organizar, tá? O nosso dia a dia, a gente vai usar um calendário ou vai usar uma bússola, tá? A bússola, lembrando que a bússola é orientação, tá? Letra B, que acontecimento histórico é de grande importância para o cristão? Qual é desses dois acontecimentos aqui que é importante? O nascimento de Jesus ou o nascimento de Pedro Álvares Cabral? Tá? Qual foi desses dois acontecimentos aqui que marcou a história? Tá? Letra C, como se marcava o tempo na antiguidade? Antigamente, como era que se marcava o tempo? Era observando o relógio ou era observando a natureza? Então, aqui no texto cita e no segundo slide ele também mostra como era que os povos antigos, né, contavam o tempo, tá? Na letra D, como os egípcios organizavam o calendário agrícola, tá? Era de acordo com a cheia do Nilo ou era contando as pedras como forma de organizar a colheita, tá? Então havia também uma forma. A leitura que vocês fizerem aí também vai ajudar vocês a resolver essas questões, tá? Na segunda, preencha o quadro, tá? Então eu acabei de citar para vocês aqui, tá? Esses períodos, né? O período da década, o período do século e o período do milênio. O texto também informa para vocês e há pouco também acabei de dizer aqui, tá? Terceira, escreva quantos anos tem 3 décadas. A segunda questão, depois que vocês conseguirem resolver, ela vai ajudar vocês a resolverem a terceira, tá? Então, quantos anos tem 3 décadas, né? Meio século e 1,5 décadas, tá? Então, a segunda questão, ela ajuda vocês também a resolverem a terceira, ok? Então, a página 11 aqui é a única página, tá? Relacionada aí, tá? Essa contagem do tempo, é uma atividade pequenininha, tá? Mas o texto em si é muito importante que vocês façam a leitura atentamente para que vocês absorvam todas as informações, né? Os dados informativos que essa leitura também traz para vocês, tá? Então, vamos dar início aqui, né? Continuidade com a literatura infantil. Peguem o paradidático, né? A cantada das cordas de prata, em que vocês já fizeram a leitura da Cristiane Quinta com a ilustração da Lourdes Saraiva, tá? A história, né? Como vocês viram, ela é dividida em estrofe, né? E fala de animais, canção, de instrumentos, tá? É uma história bem bacana, que eu acredito que vocês tenham gostado muito. E aqui na atividade, né? Da página 8, na oitava, Tom, Nara e João criaram um movimento musical, tá? Aí o pontinho, encontre o nome desse movimento escondido no meio das letras embaralhadas e escreva-os abaixo, tá? Então vocês vão observar cada letrinha dessa e encontrar qual é o nome desse movimento criado pelo Tom, a Nara e o João, tá ok? Então na nona, ilustre os versos da estrofe. Então, a primeira estrofe diz o seguinte: Tom tocava piano e inventava melodias. Então, vocês vão ilustrar esse momento. No segundo quadrinho, nós temos João no violão. Então, vocês também vão ilustrar essa estrofe: João no violão. E o último quadrinho, Inara nas cantorias. Vocês também vão fazer a ilustração da Nara nas cantorias. Vocês podem até se inspirar nas ilustrações de Lourdes, tá? Do livro do paradidático de vocês, ok? Aqui na nona, né, na 10ª questão, siga a ordem crescente dos números pares e descubra o nome da patinha que recebeu uma canção em sua homenagem, tá? Então, vocês vão fazer essa ordem crescente, tá? Dos números. E vocês vão descobrir, tá? Uma canção em sua homenagem. Vão escrever aqui do lado. Patinha de, tá? Então, vocês vão escrever do lado a palavra que vocês descobriram aqui. Na 11ª, preencha os espaços com o nome dos patos cantores. Atenção nas dicas. Letra A. Fez canções que ninguém vai esquecer. Quem foi esse pato?
Letra B, juntaram-se ao movimento. Quem foi que se juntou ao movimento? Letra C, gostava de tocar piano e inventar melodias. Quem era que gostava disso? Letra D, ela gosta muito de cantar, tá? Quem era na história que gostava de cantar? Letra E, seu instrumento musical é o violão, tá? Então, o texto ele revela todos esses patinhos aqui, cantores, tá? Quem são eles? Então, o texto vai revelar para vocês quem são, ok? Então, a gente vai aqui finalizar, tá? Com essas duas páginas da literatura infantil, ok? A gente vai dar continuidade nas outras páginas de acordo com a semana, ok? Todas as sextas-feiras, no caso. E vamos dar início aqui a artes, às orientações de artes, ok? Em artes, turma, vocês vão ver os efeitos da luz sobre a cor. Observem esse quadro, tá? É um quadro bem bonito, ok? Então, no capítulo anterior, observamos que a luz, ela exerce uma influência, né? Em como percebemos as cores e os lugares à nossa volta. No século XIX, surgiu um movimento artístico chamado impressionismo, que teve pintores importantes, como o francês o Monet, tá? Renoir, e o holandês Van Gogh. Tá? Tanto é que Van Gogh é um dos mais influentes, tá? Pintores. Infelizmente, em vida em si, ele não foi tão reconhecido, ele foi muito reconhecido e suas obras são milionárias hoje em dia, depois do seu falecimento, porque em vida há uma pesquisa em que diz que ele não vendeu nenhum quadro, e há uma outra, né, uma outra fonte em que diz que ele só vendeu apenas uma de suas obras. E hoje, né, na atualidade, depois da sua morte, né, seus quadros valem milhões, tá? Enquanto em vida ele não tinha vendido, segundo fontes, né? Não tinha sido reconhecido, na verdade, né? Pelas suas obras. E hoje ele é um dos mais influentes no mundo. Então, observem essa obra, tá? Vocês vão fazer a leitura logo ali abaixo do que retrata aí essa obra, tá? Esse efeito da luz sobre a cor, tá? É uma imagem bem bonita, ok? E aqui na atividade de vocês, na página 12, tá? Vocês vão reproduzir um cenário do seu dia a dia, tá? Uma passagem da rua da sua casa, tá? Uma praia, né, que você tenha visitado, tá? Em um horário do dia, utilizando combinações de cores, vocês vão reproduzir ou um cenário do dia a dia ou um passeio que vocês fizeram, tá? Então, aqui vai ficar a critério de vocês, tá? Vocês vão reproduzir essa cena, tá? Vejam aqui que foi reproduzida aqui uma imagem, uma cena acontecendo, tá? Percebam as cores que também foram utilizadas, tá? Da mesma forma, vocês vão retratar aqui, né? Vocês vão reproduzir um cenário, tá? Um acontecimento que pode ser na rua de vocês, na casa, né? Um passeio que vocês fizeram. Então, vocês vão retratar isso aqui nesse espaço, tá? Se forem utilizar tinta, por favor, façam num papelzinho separado. Por que que eu digo isso? Porque pode correr, se você for utilizar a tinta aqui, no próprio livro, pode correr o risco de rasgar o livro de vocês. Então, eu recomendo, né, que você faça essa ilustração em um papel, esse cenário que você vai criar em um papel, pinte, espera secar, depois você cola aqui, tá? Para não correr o risco de rasgar o livro de vocês, certo? Ou se você for utilizar ou giz de cera ou lápis de cor, aí no caso dá certo aqui. Ilustrem e façam a pintura que vocês forem fazer as combinações de cor, tá? Então, essa é a nossa atividade, tá, de hoje. Temos aqui reforço também, né? Vocês vão estar resolvendo as atividades da página 10 e 11. As páginas 10 e 11 vai estar relacionada ao encontro vocálico que nós já vimos. Então, encontro vocálico nós já sabemos, né, que é um encontro de vogais, tá? De uma vogal com uma semivogal, ou uma semivogal, vogal e semivogal, tá? No caso do ostritongo, ela
O encontro vocálico é classificado em 3, né? Ditongo, tritongo e hiato. O ditongo, né? Lembrando aqui a vocês que é o encontro de 2 vogais em uma mesma sílaba, o tritongo de 3 vogais em uma mesma sílaba e o hiato de 2 vogais em sílabas separadas, que ficam em sílabas diferentes, tá? Então, a gente já viu esse conteúdo, vocês já sabem, então vocês vão responder no livro de reforço para estar praticando esse conteúdo na página 10 e 11, tá? Lá na página 30 e 31, vocês vão estar resolvendo as atividades relacionadas à contagem do tempo, que foi o que a gente viu aqui no início do vídeo, tá? Então, vocês só vão praticar aquele conteúdo, né, as informações que eu passei aqui para vocês, na página 30 e 31 do livro de vocês, certo? Então, essas são as nossas atividades de hoje, tá? Se ainda tiver alguma dúvida, podem estar me enviando uma mensagem, tá? Eu desejo a todos um excelente final de semana, um sábado e um domingo abençoado, tá? Uma ótima atividade e até segunda-feira. Tchau, turma!